Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar aqui mais uma aula, mais um conteúdo do N Logistics. Eu vou novamente importar um arquivo, fazer um modelo de GFA que a gente já fez e depois eu vou fazer e rodar um modelo de simulação, beleza? Vamos iniciar aqui então importando o nosso cenário. Daí a gente já importa a demanda. Então, aqui, conforme eu expliquei no exercício anterior, eu estou importando o cenário referente ao capítulo 1, está disponível no Moodle, está disponível também no próprio site do N Logistics. Na hora que você baixa o material, importei o cenário, clico em Import, ele vai me abrir um cenário em GFA. Olha, agora nós vamos fazer, daqui a pouquinho, um cenário de simulação. Nós já fizemos esse exercício de colocar uma fábrica, foi a aula anterior, mas eu vou refazer ele aqui. Eu vou colocar uma fábrica novamente. Então, a gente vem em Check, venho em GFA Experimente, clico aqui nessa símbolo de configuração, e vou marcar serviço distância, tá? O service distance com 300 quilômetros e vou pedir para rodar o meu experimento agora, tá? Vocês vão perceber, como a gente já havia feito no exercício anterior, que ele rodou aqui duas fábricas, né? Que podem abastecer. Ele também traz as distâncias, os custos, ou seja, alguns indicadores pré-prontos. Agora nós vamos converter isso num cenário de simulação. Como é que eu faço para converter esse cenário para simular o experimento e avançar um pouquinho mais? Primeiro passo, você vai em Result, clica com o botão direito e vem em Converter num novo cenário. Ele vai me dar o nome, se você quiser colocar um outro nome não tem problema, eu vou manter o mesmo nome aqui que ele disse e vou converter num cenário em um cenário de simulação. Só, ele já converteu no cenário de simulação esse elemento, considerando 300 quilômetros de distância, que é um dos pontos importantes que foi estabelecido aqui. A gente vai perceber que depois ele vai trazer uma série de KPIs que a gente pode estar trabalhando dentro do meu modelo, tá? Agora nós vamos começar a preencher uma série de elementos para conseguir fazer com que nosso cenário de simulação funcione. Você vai perceber que eu tenho tabelas básicas, eu tenho tabelas que estão sendo utilizadas e eu tenho todas as tabelas. Você vai verificar aqui que a gente tem uma série de tabelas que vocês desconhecem até então. Eu vou digitar aqui em Search Facility. Ó, digitei FAC, ou Facilities, e já vim com um elemento dentro deste ponto. Então, agora, se você vier em adicionar, a gente vai adicionar um novo custo, tá? Você vai perceber. O que eu vou colocar aqui? A gente vem e coloca GFADC. Estando marcado outros custos, a gente vai colocar um valor de 66. Também venho e vou adicionar um novo valor, que é referente a... Eu estou colocando aqui quanto que vai custar a minha armazenagem, tá? Então, eu venho aqui, coloco um novo item, coloco também como 66. Então, já adicionei um custo aqui. Agora, a gente vem, uma vez adicionado, eu venho e vou adicionar mais um outro item de custo. Custo de processamento. Então, process, custos de processamento. Novamente, a gente vai adicionar aqui um GFADC com qual produto? Eu vou adicionar, um produto que a gente está trabalhando que é água. É um custo de outbound, tá? Por metro cúbico e é um custo de $10 por metro cúbico.
Então, tem um custo de processamento. Vou adicionar mais um custo, que é outro GFADC, para se eu mandar para o primeiro grupo de consumidores, depois para o segundo grupo de consumidores. Novamente, eu vou ter aqui a água, também por metros cúbicos e 10. Ou seja, o que eu estabeleci aqui? Estabeleci um conjunto de custos que a gente vai ter quando estiver processando os nossos produtos. Eu também vou estabelecer um preço de venda para esses produtos, tá? Aonde que eu encontro o meu preço de venda para esses produtos? Eu venho agora em use. Vou desmarcar. Eu vou ter um grupo aqui relacionado ao meu produto. Então, vindo aqui, a gente tem um item, períodos, produtos. A água e eu tenho o preço de venda. Neste caso aqui, o meu preço de venda será 100. Nesse caso, a gente está trabalhando com dólares. A gente poderia também trabalhar com reais se a gente quisesse alterar a moeda. Você pode perceber aqui que eu tenho algumas opções de moeda, euro e dólar. Tem como criar moeda. Em outra aula eu explico para vocês como que a gente pode fazer a criação dessa moeda. Outro elemento que nós vamos colocar, ou pelo menos verificar, é que a gente tem uma tabela aqui sendo utilizada, que é a tabela de estoque. Eu tenho toda uma tabela de estoque, onde o meu período é 1, onde eu tenho um estoque inicial já desse elemento, tá? E tenho uma janela de cálculo desse estoque que a gente pode estar estabelecendo. Depois a gente poderia estabelecer mínimos e máximos de estoque, mas por enquanto a gente está iniciando no software, tá? Para que a gente consiga ter expertise para trabalhar com todos esses elementos que o software pode ofertar. Quer ver um novo elemento que a gente vai fazer uma alteração? Essa alteração aqui desse novo elemento, a gente vai verificar o veículo. Olha só que legal. Esse software na versão completa, ele trabalha também com a questão de roteirização. Neste caso aqui, a gente vai colocar veículo. Eu vou manter igual ao que o livro traz, porque, enfim, talvez você esteja acompanhando com o material também. Eu vou colocar aqui truck, mas eu poderia perfeitamente colocar caminhão. Ou o nome do caminhão, poderia ter uma frota com 5, 6, 7, 10 caminhões. Vou adicionar uma capacidade. Significa que agora o meu caminhão ele vai ter que transportar no máximo 50 metros cúbicos de água. E também vou alterar a velocidade. Esse caminhão vai rodar a 80 km por hora. Então, vocês podem perceber que eu tenho também uma escala aqui. Eu poderia trabalhar com uma curva de distribuição normal, poderia trabalhar aqui com a velocidade do caminhão com uma triangular, o que é bem interessante, porque não necessariamente o caminhão vai rodar a 80 km por hora. Ele pode ter períodos, por exemplo, congestionamento, que ele rode menos, e aí é interessante para a gente trabalhar também essa simulação. Nesse caso, a gente vai manter com o valor. Outro elemento que agora a gente vai definir é o caminho, tá? Qual que é o caminho que ele vai percorrer e qual que seria o custo desse caminho que a gente vai estar trabalhando nesse exercício. Então, se você vir em Path, ou seja, eu posso tanto procurar aqui como, ao invés de ir no Search, como já estava aparecendo, eu fui direto no Search. Esse direto eu vou definir o custo aqui. O meu custo, ao invés de ser zero, eu tenho fórmulas, várias fórmulas de custo, tá? Eu posso, distância baseada, eu vou manter aquele trás, tá? Que é produto baseado na distância. E vou vou fazer uma pequena alteração. Agora eu pago 1,2 dólares por quilômetro rodado. Feita a alteração, então já estou estabelecendo aqui a alteração do meu parâmetro de custo. Então
esse é um dos elementos importantes que eu posso estar trabalhando. Depois a gente vai fazer mais uma outra definição. Aqui nós vamos verificar, tem dois conceitos. Verificando aqui em shipping, que é se o meu caminhão pode rodar vazio ou se eu só quero que o meu caminhão rode cheio, tá? Então eu vou deixar no LTL porque eu posso dizer aqui que o meu caminhão pode rodar meio cheio também, mas eu poderia considerar que o meu caminhão só rodaria se ele tivesse com carga máxima, tá? Então aqui a gente já estabeleceu esse item, estabelecendo aqui uma política de sourcing, uma política de fornecimento. Então aqui verificando a destinação do GFADC para todos os grupos estão contidos aqui, e nós temos também um produto que é água e alguns outros parâmetros que o meu sistema, que o N-Logistic pode trabalhar para vocês, tá? A gente pode verificar aqui um dos itens que eu estou trabalhando com, poderia estar trabalhando com diferentes formas de distribuição desses itens, tá? A gente poderia estar baseado como ele é no primeiro item que entra, mas eu poderia estar trabalhando com outras dinâmicas bem trabalhadas aqui dentro do software. Depois, agora, já partindo para o finalmente do nosso exercício, tá? A hora que a gente vai rodar esse experimento, então agora a gente vai em check. Ele validou o experimento novamente, olha só que legal. Uma vez validado o experimento, eu venho em simulação do meu experimento, confiro se todos os valores estão de acordo com aquilo que eu projetei, programei. Eu posso adicionar um novo chart, um novo KPI aqui. Eu vou adicionar um novo elemento aqui. Ele está pedindo, ele está falando sobre a distância percorrida, ele está sugerindo alguns itens. Deixa eu verificar um ponto que me veio aqui para eu adicionar aqui dentro da minha própria barra, tá? Deixa eu verificar um item se eu tenho esse item aqui para ser adicionado como um item que, dependendo, a gente poderia trabalhar aqui com esse elemento. Eu tenho o profit, tenho o total custo e vários outros elementos que eu poderia estar trabalhando. Posso adicionar um novo chart também. Eu poderia vir aqui em estatística e verificar, por exemplo, é isso que eu quero trabalhar com o número de veículos. Eu vou pedir para ele adicionar um número de veículos que vão ser utilizados. Ele vai me dar aqui qual vai ser o valor após a simulação, tá? Eu vou colocar para ele marcar quais são as rotas que estão sendo estabelecidas. Olha só que legal aqui. Se você vier aqui no canto, você pode minimizar e você só vai verificar o mapa já com todas as rotas sendo trabalhadas, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu voltar aqui. Eu vou pedir para rodar o experimento para a gente ir finalizando, tá? Ele já me deu qual é o valor de veículos que eu vou tá rodando aqui com o número de veículos que eu vou precisar. Vocês vão perceber que ele está rodando o experimento. Estou acelerando ele para rodar vários pontos, tá? E ele está me dando dashboard, custo, lucro e assim por diante. São vários elementos que a gente pode estar verificando e trabalhando. Acelerado de vez. Depois é só vocês conferirem os resultados e verificarem como que ficou o seu modelo de simulação.
Perfeito, pessoal? Até agora, muito obrigado, valeu!